Tenho certeza que em algum momento você já se fez essa pergunta. O que eu preciso saber para me tornar um bom programador júnior? Seja você uma pessoa que está buscando seu primeiro emprego, ou você que já o conseguiu, mas está ali meio se sentindo um pouco, talvez, perdido, ou um pouco ansioso se você vai atender as expectativas do time ou não. E sendo bem sincero, é muito difícil responder essa pergunta com exatidão. Mas eu vou ter a ousadia de tentar, e acho que a minha ousadia já merece o seu like. O que eu me peguei fazendo então? Eu fiquei aqui pensando 10 pontos essenciais que eu considero que um bom programador júnior ou alguém que está buscando se tornar programador deveria saber. E eu te garanto que você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou falar aqui, porque tem coisas que eu não pensava até eu refletir para criar essa lista para esse vídeo de hoje. Encare esse vídeo como um caminho para você percorrer dentro dos seus estudos na sua jornada, para se tornar um programador melhor e se destacar, seja com outros candidatos que você está buscando passar disputando uma vaga, ou com outros júniores do próprio time que você está atuando. Afinal, uma das maneiras da gente ir crescendo na carreira é ir provando que temos mais valor do que outras pessoas. Caso você não entenda muito bem como funciona uma gestão financeira de uma empresa de TI, é assim. Normalmente uma empresa bem gerida ela tem um CAPEX e um OPEX. Não vou entrar nesses termos hoje porque são mais administrativos do que de tecnologia e fugiria um pouco do ponto do vídeo. Mas, tendo esses dois recursos financeiros para serem investidos no time durante o ano, você vai começar a ser avaliado para ver quem faria mais falta caso saísse por ter recebido uma proposta de outra empresa. E aí, é basicamente essas pessoas que vão ser promovidas primeiro. Então, o intuito desse vídeo é te projetar para ser uma dessas pessoas. Entre nesse vídeo, então, tendo uma coisa em mente, que é, eu não vou falar sobre JavaScript, já que aqui no canal eu ensino JavaScript. O que eu vou falar aqui se abstrai a linguagem. São conceitos muito mais fundamentais e que vão de fato te preparar para a carreira, seja no back-end, front-end, seja você querendo trabalhar com JavaScript, Java, PHP, Python, independente da linguagem e da stack que vai compor as vagas que você pensa em disputar no futuro, o que eu vou falar aqui vai muito além disso. A principal base que você tem que desenvolver quando eu concluir esse vídeo é pensar no como e no porquê das coisas. Essas duas coisas fazem total diferença na sua jornada. Só que antes de irmos aos 10 pontos, eu quero te passar um super bônus nesse vídeo, que seriam os pilares para você realmente se tornar um bom programador. E esses 4 pilares seriam paciência, tolerância a erro, curiosidade e desejo de aprender. Se você tiver esses 4 pilares bem resolvidos dentro de você, te garanto que você vai ser imparável. E só esse bônus já vale a sua inscrição no canal. Lembrando que aqui temos conteúdos técnicos bem mão na massa, como a playlist de um curso completo de JavaScript que está sendo desenvolvido com aulas novas toda semana. Temos playlist de React, playlists de Node e playlist de projetos full stack. Dito isso, vamos ao ponto número 1. E é claro que o ponto número 1 não poderia ser outro que senão aprenda uma linguagem de programação. Mas aprenda do jeito certo. Entenda qual o melhor paradigma para essa linguagem. Por exemplo, no JavaScript a gente trabalha com programação orientada a objetos e programação funcional. Procedural acaba sendo mais para C e Pascal, mas entenda os paradigmas ou o paradigma envolvido na linguagem que você está aprendendo. E isso vai ser um baita diferencial para você. Uma vez que você já entendeu o paradigma core da linguagem, tem uma coisa que ela é a base de tudo, que é a questão da lógica de programação. É muito normal que às vezes você esteja conversando com um programador que já tem estrada, tem alguns anos de carreira. E se você pergunta para ele, o que você acha que você tem que melhorar? Ele vai te falar, dentre muitas coisas, ele vai te falar lógica de programação. Então isso vai te perseguir muitos anos. Já começa desde o início cavando uma boa lógica de programação, porque ela vai te servir como base para várias outras coisas que vamos falar nesse vídeo e outras que eu não vou citar, mas que ela vai estar envolvida indireta ou diretamente. O segundo ponto que eu vou falar, ele parece até meio bobo e eu pensei em riscar ele da lista e substituir por outra coisa. Mas, baseado em várias assistências que eu dou para novos programadores lá na tal comunidade DevFest, que eu já falei em vários vídeos aqui do canal, se você não sabe do que se trata, é só uma comunidade no qual somos administradores que ajudam pessoas a aprenderem programação. O que eu quero dizer no ponto número 2 é, domine o editor de código. Por quê? Muitas pessoas começam a escrever código e não entendem o que é a instalação de um plugin, como fazer um debug, que vai ser um tema que a gente vai tratar adiante, mas dentro do próprio editor de código, tem muita coisa que envolve o editor de código. Ele não é só escrita. Você tem facilitadores, você tem
padrões de fontes que você pode colocar que é melhor para você estar visualizando, e aí vai de acordo com o gosto pessoal, padrões de cores, esse tipo de coisa que parece boba, mas que no final do dia pode fazer diferença para você na sua produtividade. Então, entender como que instala um plugin, qual plugin é associado à tecnologia que você está trabalhando, qual a facilitação que aquele plugin vai te trazer no seu dia a dia, tudo isso está ligado ao seu editor de código. Então, é interessante que você explore e conheça bem o editor de código que você está trabalhando. Seja o VS Code que a gente usa aqui no canal e que eu particularmente uso no meu dia a dia trabalhando, seja IntelliJ, seja qual for, entenda tudo que ele tem para te oferecer, porque isso vai te potencializar a ser bem mais produtivo no final do dia. Ponto número 3. Entenda que só a linguagem por si só não é suficiente para o mercado atual agora em 2025. Então vai ser necessário que dentro da sua caixa de ferramentas, se é que a gente pode chamar assim, porque as tecnologias elas são isso, ferramentas para resolver problemas, é necessário que hoje no mercado atual você conheça bibliotecas e frameworks e aprimore cada vez mais as bibliotecas e frameworks da stack que você está atuando. Inclusive, isso foi tema de um vídeo aqui do canal chamado Habilidades Indispensáveis para Programadores em 2025. Eu vou até deixar ele como sugestão no final desse vídeo para você e também aqui na descrição desse vídeo. O ponto número 4 e 5 vai ser um combo, porque são duas coisas que caminham bem assim de mãozinhas dadas. Quarto ponto, então, seria seguir documentação nos seus estudos. Além de estudar tutoriais, conhecer a documentação oficial das coisas vai te fazer entender com muito mais profundidade. Por que que eu falo isso? Tutoriais de canais do YouTube como o meu, e tá tudo bem que eles sejam assim, ou cursos, e também está tudo bem que eles sejam assim, eles vão te mostrar partes do que é necessário para você ter um ponto de partida e talvez até se sentir um pouco mais confiável para disputar uma vaga ou para trabalhar ali no dia a dia. Mas lembre-se que nenhum curso ou tutorial vai cobrir de ponta a ponta tudo que aquela linguagem ou aquele framework ou lib te oferece. Então é extremamente necessário que você conheça isso. Ponto número 5, eu quero destacar aqui a questão de que é muito necessário que você entenda de boas práticas conceitos como Solid, Clean Code, arquitetura de software, design patterns, né, que seriam os padrões de desenvolvimento dessas arquiteturas. Então é interessante que você tenha uma visão um pouco mais holística das coisas e não fique se limitando só ao que todo mundo está olhando ou só ao que está te sendo apresentado em um tutorial ou em um curso. Entender essas coisas, mesmo que de início seja meio que superficialmente, já vão ser um potencializador para o futuro programador melhor que você vai se tornar. E entenda que as coisas normalmente não se tornam erradas depois, elas meio que já começam erradas. Então, se você começa sem criar essas bases sólidas, você está criando um problema de débito técnico para você no futuro. Então, já tenha isso em mente desde o início. Ponto número 6. Conhecer os requisitos básicos de desenvolvimento de software. E o que eu quero falar aqui? Independente se você vai trabalhar como front-end ou back-end ou full stack, ou vai querer ser DevOps, trabalhar com Big Data, com inteligência artificial, tanto faz. Tem algumas coisas que são universais e que você precisa entender. Por exemplo, em se tratando de um software, a gente tem a interligação ali das APIs que a gente vai estar conectando front e back-end e fazendo o nosso famoso CRUD lá no nosso banco de dados. Então, é interessante você conhecer bem como que faz esse CRUD, a ligação de cada letra desse CRUD com os verbos HTTP. Isso aqui é muito básico, mas muita pessoa meio que quando está só estudando antes de entrar no mercado de trabalho, passa desapercebido. Eu mesmo já me deparei com pessoas que estavam na sua primeira oportunidade de trabalho, que inclusive estudaram lá pelo DevFest, mas que não deram tanta atenção para isso. No primeiro CRUD, até mesmo tarefas simples que elas tiveram que fazer profissionalmente, elas não sabiam bem como fazer. Então, conseguir ter esse entendimento de como vai de uma ponta até a outra é fundamental para você se destacar. Seja como um bom aluno, e que no futuro esse bom aluno passa a ser um bom candidato disputando uma vaga ou um bom júnior atuando no time de tecnologia que você está trabalhando. Além disso, entenda sobre sessões de usuário. Isso aqui já fica como super bônus dentro desse tópico número 6. Você precisa entender os fluxos que o usuário vai percorrer dentro da aplicação. Isso vai te trazer uma visão muito mais global do projeto que você está desenvolvendo, seja nos seus estudos ou no seu primeiro emprego no projeto que você está trabalhando, porque se você não conhece de fato como que funciona o sistema que você está trabalhando ou desenvolvendo, dificilmente você vai ser um bom colaborador para esse projeto. Ponto número 7. Aqui eu quero deixar bem claro que eu quero falar sobre debug, sobre depuração de código. Apesar de eu ter falado nos tópicos aí para trás de você saber
como depurar o código lá no seu editor de código, por que eu quero criar um tópico específico para isso? Se você não consegue entender a cadeia que as coisas vão acontecendo e onde podem estar os gargalos que vão gerar bug, se você não sabe debugar uma nova funcionalidade que você está fazendo, ou testar isso, a gente já vai falar disso daqui a pouco no próximo tópico, dificilmente você vai ter uma execução precisa daquele código que você está fazendo, seja na sua criação, na sua manutenção ou expansão. Então, saber debugar é essencial até para você entender a cadeia do fluxo. O que bate aonde, que vai para tal outro arquivo ou para tal componente. Aí depende um pouco da stack, da arquitetura que você está fazendo. Mas entender esse fluxo e saber onde podem estar os pontos de gargalo vai exigir que você saiba debugar essas coisas, fazer a depuração desse código. Então, não deixe isso passar desapercebido. Dito isso, vamos ao nosso 8º ponto. E esse eu sei que vai ter pessoas que vão discordar de mim e talvez vão até querer falar alguma coisa aqui nos comentários. Mas antes de querer me esculachar, me dê a oportunidade de dizer o porquê. Eu quero falar sobre você entender o ML. Caso você tenha pulado essa matéria na faculdade, feito ela só para passar, ou caso você não tenha feito faculdade, por que eu considero que você saber criar os fluxos ali nas suas UMLs é super importante? Se você vai desenvolver um sistema que você não sabe desenhar o seu fluxo, dificilmente você conhece com profundidade o que você está fazendo. Isso se soma a outras coisas que eu já falei nesse vídeo. Então, antes de você pegar e simplesmente criar um código, você tem que ter a capacidade de entender todo o fluxo e as condicionais que esse fluxo tem. Por exemplo, um login mais complexo, que você tem um usuário que fez um login. Nesse login ele pode ter vários níveis de permissão de usuário e dependendo dessas permissões, ele é jogado para algumas possibilidades dentro do sistema e outras não. A menos que ele seja um super admin e tenha acesso a tudo. Então, se você pega uma funcionalidade que ela é um pouco mais complexa e que tem um pouco mais de condicionais e você não consegue ter a capacidade, nem que seja escrever na mão ali, desenhar rapidinho um quadradinho com as setinhas, como normalmente são os fluxos do ML. Não que você tenha que ser um mestre Jedi de fazer isso, mas se você não consegue minimamente desenhar o fluxo que você vai desenvolver, dificilmente você está fazendo com clareza aquele card que você está atuando. Ou se você está só estudando, se você não consegue entender o ponto A, o possível ponto B, e que entre o ponto A e o ponto B você pode ter múltiplos pontos, que talvez do A você não vai direto para o B, mas você pode ir para um B, para um C ou para um D. Se você não consegue entender essas coisas, dificilmente você vai ser um bom programador dentro desse projeto. Ponto número... Opa, já ia errar. Ponto número 9, a gente já passou de 7. Aqui eu vou te dar um 2 em 1, vai ser um outro bônus. E com esse bônus eu quero garantir a sua inscrição aqui no canal. Estamos precisando crescer o canal e é uma maneira de você me apoiar. E nesse ponto bônus eu quero falar que você deve conhecer testes e saber publicar a sua aplicação. Por que você deve saber testar a sua aplicação? Quando o seu código está testado e você sabe testar o seu código, vai te dar muito mais confiança para criar suas pull requests, isso falando para quem já está trabalhando. Se você só está estudando, quando você testou o seu código, você tem garantia de que ele é funcional e que ele atende os requisitos. Lembra do ML? Ele contém requisitos de regras de negócio. Então, quando você testou, você pensou em todas as regras daquela funcionalidade. Então, saber testar é fundamental e eu digo mais. Eu já falei sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui no final, que são das habilidades para você conquistar uma vaga em 2025, ou habilidades essenciais para um programador em 2025, não me recordo bem o tema. É fundamental você saber testes hoje em dia. A maioria das vagas estão pedindo testes unitários ou testes end-to-end. Dificilmente você está vendo vagas que não estão pedindo teste. Então, não espera você precisar saber para aprender. Se você está no momento de estudo, já vai sabendo testar o código que você está estudando. E se você já está trabalhando, e por mais que a empresa que você está atuando não te cobre teste nas suas pull requests, já começa a sanar isso dentro do seu déficit, porque se a sua caixa de ferramentas não tem capacidade técnica para teste, a sua caixa de ferramentas está meio vazia. E o bônus desse ponto número 9 é saber publicar. Se você está trabalhando com aplicativos e não sabe subir para a Apple Store ou para o Google Play, você já é um programador que numa entrevista já não vai ser, se te perguntarem sobre isso, você já não vai ser visto como o melhor candidato para aquela vaga, se é que se pode dizer assim. E se você está estudando para trabalhar com desenvolvimento web, saber fazer o deploy, saber como
comprar um domínio, dar um domínio para esse site que você vai estar fazendo deploy. Essas coisas são essenciais. Não espera você achar, só o sênior que vai fazer o deploy, por que eu tenho que aprender? Porque isso pode ser perguntado numa entrevista. Sabia que um teste técnico pode impedir que ao invés de você mandar só ali os seus códigozinhos escritos no repositório do GitHub, podem te pedir para mandar isso tendo feito um deploy? E você vai saber? Você vai esperar a necessidade de bater para aprender? Fica a reflexão aí sobre esses dois tópicos, teste e saber publicar o que você fez. 10º ponto, e não subestime esse ponto, eu vou falar disso mesmo, Git. Não subestime você não saber e dominar versionamento de código. Por quê? No mundo real, a gente quer histórico das coisas, a gente quer poder desfazer uma coisa e voltar a passos anteriores caso a gente tenha um problema numa nova feature. Então, saber e dominar conceitos de Git são essenciais para o mercado de trabalho e seja você um estudante, crie um projeto pessoal sabendo criar ramificações, sabendo criar branches separadas, mergear essas branches. Isso vai ser fundamental para você. Não deixe isso passar desapercebido, porque no mercado de trabalho real, isso vai ser parte do seu dia a dia. Agora que eu já te apresentei os meus 10 pontos, eu sei que faltaram muitos e foi de propósito, para que você tivesse a oportunidade de deixar aí nos comentários coisas que eu não falei. Vai servir tanto para eu autoanalisar se eu realmente fiz uma boa lista e também para que outras pessoas que assistem o canal possam ter visão de outros programadores e de outras pessoas que são aspirantes a programadores. Dito isso, vou deixar 2 vídeos de sugestão que complementam bem o tema desse vídeo e não se esqueça de se inscrever e dar um like e deixar o seu comentário. Isso vai me motivar a continuar criando conteúdo para o canal. E como eu já falei, temos playlists bem mão na massa, o que é bem raro em canais de programadores hoje em dia. Eu acho que se você quer fortalecer esse canal, a sua inscrição é fundamental. Nos vemos em um próximo vídeo.